A salvação é pela graça. Então, o que você está fazendo na extinta lei de Moisés? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Saia dessa queda de braço com Deus. Viva a graça de Jesus. Quem teme a Deus não tem medo de demônios. Você é a igreja do Senhor? Pois bem, disse Jesus a Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas de Deus, que amam a Deus, que temem a Deus e que honram a Deus. E a palavra de Deus nos diz assim, no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 4. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 ceitis? E nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Bendito seja o Senhor, que nos ama, que conhece tudo a nosso respeito e que cuida de nós. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te torne uma pessoa verdadeiramente temente a Deus. No nome de Jesus. Meus amados irmãos, em Jesus Cristo. O medo é uma reação natural do ser humano. É um mecanismo que nos alerta do perigo e que nos mantém vivos. É a maneira que o nosso corpo encontra de nos preparar para nos defendermos de algo que nos represente alguma ameaça, seja fisicamente ou psicologicamente. Normalmente gerada por sinais provocados por algum tipo de percepção em comum. A resposta do corpo que antecede ao medo é denominada ansiedade. E o agravamento do medo pode ser considerado como pânico ou pavor. Todos sentimos medo de alguma coisa. Existem pessoas que têm medo
de altura, medo de morrer, medo de tomar vacina, medo de viajar de avião, medo de falar em público, medo de insetos, medo do escuro, medo de espaços fechados, que é a claustrofobia, entre tantos outros. Quando sentimos medo, o nosso cérebro libera substâncias que fazem o coração disparar, a respiração ficar ofegante e os músculos se contraírem. É o nosso corpo se preparando para uma das duas únicas saídas, segundo os caminhos do mundo: enfrentar ou fugir. Mas, transcendendo a ciência dos homens e utilizando uma ciência mais avançada, mais poderosa e que é infinitamente superior, nós, como filhos de Deus, temos ainda outra opção, que na verdade é a primeira opção. É aquela que devemos adotar sempre. Recorramos em primeiro lugar ao Senhor. Nós já sabemos de onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele pode nos indicar uma rota de fuga, fazendo-nos caminhar sobre as águas, abrindo o mar para cruzarmos em seco, nos fortalecendo para prevalecermos na batalha, ou ordenando que simplesmente observemos o livramento que Ele nos dá. Essas são coisas que Ele já fez no passado. E, como Ele é sempre o mesmo e não muda, Ele pode fazer de novo hoje. E muito mais ainda, se utilizarmos a nossa fé, que é um dom que Ele próprio nos dá. Não diga que você não tem medo de nada, porque isso não é verdade. Quando você estiver diante de uma grande ameaça, de um animal selvagem enfurecido, de uma enfermidade mortal, você não vai conseguir manter essa frieza. Mesmo que você não tenha medo da morte, todos temos medo do sofrimento que uma doença pode causar. Ninguém é maior, mais forte, mais poderoso e mais corajoso do que Jesus. E Jesus, mesmo sendo mais do que um homem, sendo Deus, sentiu medo diante da sua iminente morte de cruz, a ponto de transpirar gotas de sangue e pedir ao Pai para afastar dele aquele cálice, o que significaria revogar a necessidade dele se sacrificar daquele modo. Mas um anjo do céu o fortalecia, e ele não desistiu do nosso plano de salvação. Glórias a Deus, porque por ele, hoje, nós podemos falar de salvação eterna.
O temor é tido por muitos autores como um sinônimo do medo. Efetivamente, o temor é um tipo de medo e, em alguns casos, pode ter exatamente o mesmo significado. Mas, como já comentamos, o medo possui uma ampla variação de intensidade. E o temor pode também ser uma variante muito mais branda do que o medo propriamente dito. Porque não chega a ser algo assustador. Nesses casos, meus irmãos, o temor não significa, por exemplo, o medo de que aquilo ou aquela pessoa possam nos causar mal, mas significa ter um sentimento como a preocupação de não desagradar aquela pessoa, de não decepcioná-la ou magoá-la, por guardar um grande respeito e cuidado para com ela, por zelar pela integridade e pela paz daquela pessoa. Nesse caso, o temor significa o medo de nós mesmos, de que nós possamos fazer algo mal ou algo errado que venha a desagradar alguém. A Bíblia apresenta a palavra temor com sentidos variáveis. Quando Deus nos diz, por exemplo, não temas, Ele está nos recomendando não termos medo. Mas quando Ele diz para o temermos, para sermos tementes a Ele, Ele está nos alertando para que tenhamos respeito por Ele e tomemos o cuidado para não o decepcionarmos e o entristecermos. O Senhor nos mostra o caminho, mas Ele é um Deus de justiça. Quem ama a uma pessoa tem cuidado dela, faz tudo para a agradar e para não a fazer sofrer. Então, muito mais temos que fazer pelo Senhor, que nos criou e que nos ama mais do que qualquer pessoa neste mundo. Ele nos ama com amor eterno. E se também o amamos, precisamos ter sempre o cuidado de não falharmos no nosso dever de o amarmos. E de o amarmos acima de tudo e de todos, manifestando a Ele, ao Senhor, ao mundo e a nós mesmos o nosso mais puro amor. Salmo 121, 1. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Lucas 22, 41. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra,
e, pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia, e, posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. João 15, 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Lucas 4, 8. E Jesus respondendo, disse-lhe: Vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Glórias a Deus. Que seja adorado o nosso único Deus. Temer a Deus é respeitar o poder e a santidade do Senhor, honrando-o em tudo o que fazemos e servindo a Ele com amor e com alegria. É crer que Ele pode todas as coisas, inclusive nos abençoar quando andamos pelos seus caminhos, e nos repreender quando dele nos afastamos. Dizer que o nosso Deus é o Todo-Poderoso implica em reconhecer que Ele pode todas as coisas. Ele abençoa, mas Ele também amaldiçoa. É saber que Ele pode, inclusive, dar termo à nossa vida terrestre, ao mundo e a tudo que Ele criou, se insistirmos em permanecer no erro. Essas são coisas que Ele já fez no passado e pode voltar a fazer, se Ele assim o decidir. Isso, meus irmãos, gera em nós o temor do Senhor e o cuidado para não desagradá-lo. O nosso Deus é Pai, e como todo pai amoroso, Ele também castiga aos seus filhos a quem Ele ama, para que acertem os seus caminhos. Precisamos compreender que os caminhos de Deus são os melhores para nós vivermos em paz esta vida e conseguirmos a graça da vida eterna. Quem se rebela contra Deus está se rebelando contra si próprio, está trazendo sanções para si e está vulnerável a qualquer ataque do maligno. Não é uma boa opção. O temor do Senhor leva à obediência às leis e mandamentos de Deus. E a obediência ao Senhor nos conduz a uma vida correta, em paz e debaixo da proteção de Deus. Obedecer a Deus é melhor do que oferecer sacrifícios a Ele. Deus espera da nossa parte fidelidade e misericórdia e não sacrifícios. Uma vida de temor a Deus minimiza a ocorrência de erros, porque somos conduzidos e advertidos
pelo Espírito Santo. E se erros chegarem a ocorrer, ele nos conduz imediatamente ao arrependimento e à reconciliação com Deus. O temor do Senhor faz com que não tenhamos nenhuma dificuldade em pedir perdão a quem tenhamos causado algum dano. E do mesmo modo, nos leva a conceder o verdadeiro perdão àqueles que nos ofendem. De nada adianta dizer que é crente e que não pertence a este mundo se mantivermos em nós os valores deste mundo. A conversão, meus irmãos, implica em uma mudança, mas tem que ser uma mudança radical, que precisa ser notada por Deus e pelas pessoas do nosso convívio. Gênesis 12, 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Hebreus 12, 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Mateus 12, 7. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Louvado seja o nosso Deus de misericórdia. O que seria de nós sem a misericórdia dele? No trecho inicial que apresentamos, do livro de Lucas, capítulo 12, temos no versículo 4, Jesus falando e ensinando aos seus discípulos, dizendo a eles que não temam aqueles que matam o corpo, mas depois não conseguem fazer mais mal. Jesus estava se referindo às pessoas que praticam o mal contra os seus semelhantes e estava nos alertando para que não tenhamos medo dessas pessoas.
Elas conseguem fazer mal ao corpo físico? Sim, mas elas só chegam até aí. Elas não têm acesso à alma ou ao espírito. Nós que temos conhecimento de Deus e visão espiritual, sabemos que a morte carnal não é o fim para nós. E que após a morte carnal, seremos julgados pelo Senhor por todos os atos que praticamos nesta vida. Lucas 12, 4. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. No versículo 5, Jesus prossegue no seu ensinamento, esclarecendo que devemos temer, sim, aquele que, após a morte, tem poder para lançar no inferno. Jesus estava nos orientando para respeitarmos e honrarmos ao Deus Todo-Poderoso, porque Ele é bom para os bons, para aqueles que vivem segundo os seus estatutos. Mas Ele, como um Deus de justiça, é mau para os que praticam o mal. Jesus estava nos orientando para temermos a Deus, guardando total fidelidade às suas leis e mandamentos, para não nos rebelarmos contra o Senhor, porque aqueles que assim procedem, meus irmãos, terão um fim trágico. Lucas 12, 5. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Nos versículos 6 e 7, que encerram o nosso trecho inicial, Jesus transmite aos seus discípulos a segurança do amor do Pai. Jesus nos revela que Deus cuida de toda a sua criação, até mesmo dos passarinhos, que não tem muito valor para os homens, mas tem para Deus. Jesus nos diz ainda que Deus cuida de todos os detalhes a nosso respeito e que para o Senhor nós valemos muito mais do que passarinhos. Deus sabe até mesmo a quantidade de fios de cabelo das nossas cabeças. Não há como não amar a um Deus que nos ama com tanta intensidade, a partir do instante que o conhecemos. E não há como não temer a um Deus tão poderoso. Vivamos, meus irmãos, não com medo, mas com amor e com temor do Senhor, honrando a Ele em tudo e respeitando sempre a grandiosidade dele. Lucas 12, 6. Não se vendem 5 passarinhos por 2 ceitis? E nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos.
por não ter um verdadeiro conhecimento de Deus e por não conhecer o real sentido de medo e temor, muitos irmãos confundem os seus sentimentos e erram quando têm tudo para acertar. Existem crentes, meus irmãos, com medo do diabo. Irmãos que fogem diante de uma manifestação diabólica. Muitos, porque desconhecem que o Espírito de Deus está em nós. E outros, porque têm plena consciência da sua dívida para com Deus. Quem teme ao Senhor não pode ter medo do inimigo. Não tem sentido amarmos a Deus, vivendo em respeito à sua grandeza, poder e santidade, e sentirmos medo do maligno. Se somos de Deus, não pecamos. Sendo esse um sinal de confirmação de que realmente somos de Deus. Não vivemos no pecado. E se somos de Deus, meus irmãos, o maligno não nos toca. Não precisamos ter medo dele. Muito pelo contrário. Nós temos poder. O poder para expulsar os demônios. E não o poder para correr deles. Veja a importância que Deus nos dá. Se somos servos e filhos de Deus, em nós, meus irmãos, está o maior poder existente em todo o universo. Nada, nem ninguém pode nos vencer. Quem tem medo de demônios não teme e nem conhece a Deus. No livro de Marcos, no trecho que iremos apresentar na sequência, vemos que esse poder está na última instrução deixada pelo Jesus ressuscitado aos seus apóstolos antes da sua ascensão aos céus. O nosso chamado é para expulsarmos os demônios. Ou será que alguém aí recebeu o chamado para fugir deles? A verdade é que quem teme a Deus não pode ter medo de nada. Assim, qualquer sentimento de ansiedade, angústia, ou mesmo de medo ou pavor, tem que ser vencido pela fé em Jesus. Nunca se esqueçam do poder que há no nome de Jesus. Mas é preciso que tenhamos uma vida de fé e santidade, totalmente dedicada ao Senhor, para não passarmos por alguma situação constrangedora, como ocorreu com os filhos de Seva, como veremos no trecho do livro de Atos dos Apóstolos, que traremos na sequência. 1 de João 5:18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Marcos 16:17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão
os demônios, falarão novas línguas, pegarão das serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes haver falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus, à destra de Deus, com todo o poder de Deus. Atos 19, 13. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E saltando neles, o homem que tinha um espírito maligno, e assenhorando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que, nus e feridos, fugiram daquela casa. Conhecer a Deus e compreender os seus desígnios faz parte da missão que o Senhor nos entregou. No livro de Salmos, Davi nos revela que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e nos ensina ainda que seguir as leis e mandamentos de Deus é uma indicação de que temos um bom entendimento do Senhor. Salomão nos ensina, no livro de Eclesiastes, no trecho que apresentaremos na sequência, que temer a Deus é um dever de todos os homens, porque no final Deus irá julgar todas as nossas obras, sejam elas boas ou más. É melhor que sejam boas, porque no livro de Hebreus, no trecho que também iremos apresentar, o autor nos recomenda retermos a graça do Senhor, porque essa é a única forma de servirmos a Deus com alegria, com reverência e piedade, e que o nosso Deus é um fogo consumidor. Meus irmãos, as Escrituras Sagradas contêm detalhes que podem passar por despercebido por algumas pessoas, o que não deveria acontecer, já que os caminhos do Senhor são caminhos de delícias. E muito embora essa não seja uma expressão bíblica, Deus fala conosco até mesmo nas entrelinhas. O Senhor nos dá de forma muito clara o caminho para o êxito, para a vitória e para a salvação. Mas, infelizmente, muitos irmãos não dedicam o tempo necessário para a leitura bíblica. E os que leem a palavra de Deus não oram a Deus pela compreensão e revelação do que estão lendo. E outros ainda não ouvem a voz de Deus. E essa é a razão do grande desconhecimento que observamos entre aqueles que deveriam já ser mestres nas coisas de Deus. Muitos irmãos não perceberam ainda a instrução que acabamos de passar para que retenhamos a graça do Senhor.
e que também está na nossa mensagem de abertura. E seguem na rebeldia, subjugados e submetidos à extinta lei de Moisés, realizando os seus sacrifícios carnais, jejuns, subida aos montes, batismo nas águas, noites de vigília. Apesar do Senhor nos haver dito que deseja de nós uma vida em espírito, com a apresentação apenas, meus irmãos, de sacrifícios espirituais. Os irmãos insistem nesse regime doutrinário que não vai salvar a ninguém, porque não foi criado para salvar. E não tomam conhecimento da graça de Jesus, o verdadeiro evangelho, a nossa doutrina. A única doutrina salvadora, meus irmãos. Como temos falado insistentemente nas nossas mensagens. E vivem no erro, na desobediência, no pecado. Porque desobedecer a Deus é pecado. Sem qualquer temor do Senhor. E pensando que estão agradando a Deus e que são salvos. Salmo 111, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. Eclesiastes 12, 13. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Hebreus 12, 28. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual servimos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Provérbios 3, 17. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas de paz. É árvore de vida para os que dela tomam, e são bem-aventurados todos os que a retêm. Deus destacou a Jó diante de Satanás entre todas as pessoas do mundo daquela época, como sendo um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Temer ao Senhor é algo lógico e automático para os que verdadeiramente são de Deus. É algo básico. Mas não é assim para os que não conhecem a Deus. Temer a Deus é um sentimento reservado para as pessoas com visão espiritual, que conseguem ver além desta vida presente e que estão neste mundo construindo o seu futuro. Mas uma breve olhada ao redor, uma observação
dos noticiários e até mesmo o comportamento de algumas congregações que se autodenominam evangélicas revela justamente o oposto. A falta de temor do Senhor. A tua vida revela o temor do Senhor? Cuidado! Mais uma vez lembramos aos irmãos o que sempre temos dito, que o juízo final será um evento de muitas surpresas, mas também de grandes decepções. Jó 1:7. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Apocalipse 15:4. Quem não te temerá, ó Senhor, e quem não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Louvado seja o Senhor, o único que é digno de louvor, de honra, de glória e de adoração. A Ele devemos temer. Deus requer respeito da nossa parte. Deus exige que o honremos como nosso Pai e que tenhamos temor dele, como o nosso Senhor. Deus quer que reconheçamos e não confundamos a verdade da nossa relação para com ele. Deus requer que façamos sempre o nosso melhor para ele. E ainda mais, que façamos tudo, qualquer coisa, como sendo para ele. Porque, afinal, meus irmãos, tudo termina nele. Mas os que o desprezam estão fazendo o que fazem para o inimigo. Aquele que está governando as vidas deles, irão terminar com ele. Mas aos que o amam, aos que amam a Deus, aos que o temem e vivem em santidade e fidelidade, Deus protege, ampara e diz: não temas, não tenhas medo. No livro de Isaías, vemos Deus falando ao profeta e a todos nós, seus filhos, para que não nos assombremos com nada, porque Ele é o nosso Deus que nos ajuda em momentos de dificuldade, nos sustentando com a sua justiça. O nosso Deus é um Deus de justiça. Nunca podemos nos esquecer disso. Deus nos diz ainda que todos os que se voltarem contra nós, nos desafiando e tentando roubar a nossa paz, serão envergonhados e ficarão confundidos e perecerão. Porque o Senhor, nosso Deus, nos toma pela nossa mão direita e nos diz:
temas, eu te ajudo. Glórias sejam dadas ao nosso bom Deus, ao nosso Pai, ao nosso Senhor. Aplaudam ao Senhor todos os filhos de Deus. Louvado seja o Senhor. Malaquias 1:6. O filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque, quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Porventura, terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Colossenses 3:23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignaram contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-los-ás, porém não os acharás. Os que pelejarem contigo tornar-se-ão em nada. E como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Temer ao Senhor é uma demonstração de sabedoria. Desafiar ao Senhor é uma prova da estultícia. Precisamos estar sempre em linha com aquele que nos criou e nos colocou à prova nesse desafio que é este mundo presente. Precisamos respeitar as leis e mandamentos daquele diante de quem todos um dia estaremos para prestarmos conta das nossas obras nesta vida e para por ele sermos julgados. Um dia, quando isso acontecer e a verdade se revelar, ninguém poderá dizer que o Senhor não é justo, porque Ele nos deixou ensinamentos, nos deixou a Sua palavra
nos enviou os seus profetas, nos deixou o Espírito Santo. Em suma, Deus realizou todos os esforços para que nós possamos vencer e sermos aprovados no final. Mas as pessoas não compreendem isso. E inclusive, dentro do universo dos filhos de Deus, poucos são os que vivem em verdadeiro temor ao Senhor. Não adianta pensar que por um momento alguém pode escapar dos olhos de Deus e fazer algo que Deus não esteja vendo. Porque é impossível que Deus não esteja vendo. Meus irmãos, existem cidades que são totalmente monitoradas no dia de hoje. Por exemplo, em Singapura, são mais de 60 mil câmeras espalhadas por toda a cidade, registrando todos os movimentos, todas as ocorrências, a ponto dos moradores de lá dizerem que é preciso ter cuidado até mesmo quando se troca de roupa dentro de casa, para não ser filmado. E nas ruas não há criminalidade, porque tudo é registrado e as leis naquele país são muito severas. Você pode chegar em um restaurante e deixar o teu celular e a carteira, mesmo em uma mesa externa, na calçada, e ir lavar as mãos. Nada acontece. Você volta, está tudo lá, ninguém toca. Aliás, em todo o Sudeste Asiático, as pessoas andam com celular na mão pelas ruas, falam no telefone, digitam textos, tudo na rua, no meio do povo, e ninguém as rouba. Ora, se isso já é uma realidade para o ser humano, com todas as nossas limitações, imagine como é para o Deus Criador, o Todo-Poderoso. Imaginem. Existem pessoas que pensam que vão viver para sempre, ou que o dia do Senhor está muito distante, que podem fazer o que quiserem, que ainda vão ter tempo para corrigir e acertar a vida. Mas que ninguém se engane. O Senhor virá como vem o ladrão, de noite, de repente, quando as pessoas menos esperarem. Não podemos desprezar todos os sinais de que Ele nos preveniu e que já estão acontecendo no mundo. Deixamos a nossa recomendação final a você, que vive assustado, com medo de tudo e de todos. Seja sábio, torne-se um vencedor. Troque esses teus medos pelo temor do Senhor. Glórias, honras e louvores sejam dados ao nome de Jesus. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos.
pessoas de Deus, para que venham fazer parte do grupo dos salvos pela graça de Jesus. Quem estiver nos assistindo pelo YouTube, já tem o botão inscrever-se aqui embaixo para se filiar ao nosso canal. Mas quem estiver nos assistindo de outra plataforma, basta tocar na imagem circular na graça de Jesus que irá aparecer ao final. Se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens e tenha total acesso ao acervo do nosso canal, que já conta com mais de 400 mensagens em vídeo publicadas. Cresça conosco no conhecimento da Palavra de Deus. E certamente você também vai se interessar por algumas das mensagens que iremos sugerir ao final. Toque na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim. Fique conosco. Viva as verdades de Deus e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vivendo em amor e em temor ao Senhor.